Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pablo Bispo. Nesse vídeo, trataremos de alguns fundamentos de políticas públicas e políticas públicas educacionais, partindo de uma categorização que diz respeito a conceitos e definições básicas sobre o que seria uma política pública, especialmente uma política pública educacional. Mas antes de começar, eu quero fazer o apelo que sempre tenho feito a todos. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, pois assim vocês dão força a que o canal possa continuar produzindo esses materiais, que, diga-se de passagem, tem feito bastante sucesso, tem sido bem aceitos por pessoas que desejam algo mais do que moda, desejam algo mais do que esteja em moda, desejam conhecimento de qualidade numa linguagem acessível às pessoas. Então, por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações caso desejem receber novidades em tempo real. Esse é o segundo vídeo de uma playlist chamada Políticas Públicas Educacionais. No primeiro, eu fiz um panorama daquilo que se poderia esperar e se pode esperar ainda em 2021. Muito bem, tudo isso que se pode esperar em 2021. Peço a vocês desculpas pela precariedade, estou passando por algumas dificuldades, mas em breve teremos a qualidade necessária, né, para os vídeos que são colocados aqui. Então, relembrando, no primeiro vídeo, tivemos um panorama, uma análise panorâmica das políticas públicas educacionais no Brasil, especialmente levando em consideração o momento em que vivemos com uma doença que está ainda fora de controle no início de 2021 e a perspectiva de retorno às atividades presenciais, né? Bom, mas agora eu vou esquecer um pouco esse assunto. A gente vai retomá-lo, porque ele está na ordem do dia, mas a ideia aqui nesse segundo vídeo é trazer alguns conceitos e noções que são fundamentais para aqueles que estão estudando políticas públicas e políticas educacionais, especialmente. A primeira coisa que eu preciso colocar é que a minha perspectiva não é uma perspectiva monolítica. O que eu estou entendendo como perspectiva monolítica? Uma perspectiva que considera uma visão unitária de compreensão da sociedade ou das políticas públicas como um todo. Nesse sentido, apesar de seguir uma matriz de pensamento weberiana, bourdieuiana, eu compreendo que muitas outras abordagens seriam possíveis sobre o mesmo tema, e algumas trazem contribuições relevantes, tanto os aportes marxianos como outros aportes mais institucionalistas, tá? Como a gente vai ver mais adiante em um vídeo que vai discutir teorias, né, correntes teóricas dentro das políticas públicas educacionais. Mas então, para esse vídeo, trarei alguns conceitos e definições que considero básicas para aqueles que estão chegando agora ao campo, que querem entender um pouquinho melhor o que são e como funcionam as políticas públicas educacionais. Muito bem. Primeira coisa a colocar para vocês é o seguinte: políticas públicas, por definição, na perspectiva de trabalho, elas são um conjunto de ações planejadas e desenvolvidas na esfera do Estado, entendendo o Estado como aquela entidade que está acima dos indivíduos e grupos e que é uma estrutura social que, entre outras coisas, regula o direito e as relações sociais, regula o acesso a bens, direitos e recursos, tendo várias modalidades de governo. Governo nada mais é do que o conjunto dos indivíduos ou grupos que operam essa estrutura do Estado, que se confunde com a administração pública, inclusive.
Muito bem. Então, nesse sentido, as políticas públicas, elas provêm, na minha perspectiva, elas provêm do Estado. Elas são desenvolvidas no Estado e elas visam atingir ou a população como um todo ou a setores dessa população. Assim sendo, poderíamos falar de políticas públicas de saúde, políticas públicas de segurança, políticas públicas voltadas para assistência e promoção social, políticas públicas voltadas para a educação. Política pública de saúde no Brasil, podemos dar um exemplo. Sistema Único de Saúde, SUS. Bastante relevante. Se ele funciona como deveria funcionar, ou pelo menos como ele se propõe a funcionar, a gente pode discutir a sua eficiência. Mas ele está lá previsto como política pública. Ok. Essas políticas públicas, por sua vez, elas variam quanto à abrangência, e me dê um instante, por favor. Após reposicionar o microfone, eu posso dizer, elas variam quanto à abrangência e elas variam quanto à sua natureza. Eu estou sendo bem introdutório, citando meu ilustre e saudoso mestre Jader de Medeiros Brito. Eu estou partindo de um exame assaz perfunctório, né? É um exame preliminar para que a gente possa posteriormente se aprofundar no tema. Então, inicialmente eu vou definir as políticas públicas a partir de uma característica que é a maneira como elas se relacionam com a estrutura do Estado. Nesse sentido, elas podem ser políticas públicas de Estado ou de governo. Isso vai afetar diretamente tanto a sua estabilidade quanto a sua força. E como? Uma política pública de Estado corresponde a uma ação, um plano, um programa que foi incorporado à estrutura do Estado e, geralmente, nos Estados modernos, isso acontece, citando o caso do Brasil, a partir de uma legislação que inclua essa política pública no rol dos direitos e garantias fundamentais. Vou dar exemplo de uma política pública de Estado, dentro da área de educação, porque é o nosso foco, falar de políticas públicas educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, criada em 96, e nós estamos em 2021, ela atravessa vários governos diferentes, com tendências e orientações políticas diferentes, com concepções de Estado, inclusive, distintas, e ela permanece ainda, pelo menos, como uma política pública de Estado. E tem vinculação, tem vários pontos que remetem direto à Constituição Federal. É uma política pública de Estado. Estatuto da Criança e do Adolescente, mesma coisa, né? Foi criado nos anos 90, está vinculado à área de assistência social e, em parte, à área de educação, está lá como política pública, como referência para a construção de outras políticas públicas e, ao mesmo tempo, ela se coloca atravessando vários governos. Muito bem. Políticas públicas de governo. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade, entre aspas. Geralmente duram enquanto aquele grupo político, no âmbito que formulou aquela política, seja no âmbito federal ou nacional, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, ela perdura enquanto perdurar aquele mandato governamental, enquanto aquele grupo político estiver à frente do poder. E ao se extinguir, ao terminar, via de regra, não há uma solução de continuidade. No Brasil nós temos esse fenômeno. O que motivou o ilustre professor Luiz Antônio Cunha, em certo momento, ao falar das políticas educacionais no Brasil, a dizer que existe uma espécie de zigue-zague em matéria de política educacional. Ou seja, ora somos mais progressistas, ora somos mais conservadores. E isso ocorre por quê? Porque o grupo político que sucede
o anterior, geralmente entende que deve destruir tudo e começar do zero uma nova política pública. Vou dar um exemplo de uma política pública dos anos 90 e até o comecinho dos anos 2000 ela estava aí. Tá? No estado do Rio de Janeiro, durante os governos de Rosinha Garotinho, no governo de Antony Garotinho, tivemos o programa Nova Escola, que produziu uma espécie de ranqueamento entre escolas que possuíam um bom desempenho. Para além de entrar no mérito desse programa, tá, já existe muita gente que falou, eu mesmo já falei a respeito desse programa, no meu entendimento possui algumas falhas graves, mas não estou entrando no mérito de discutir eficiência ou mesmo a eficácia desse programa. Estou dizendo que ele era datado, ele estava ligado a um determinado grupo político. Quando esse grupo político sai do poder estadual, essa política pública educacional imediatamente ela é substituída por outra coisa. Ela é retirada do cenário. Então aí a gente já tem alguns fundamentos para entender as políticas públicas educacionais. Algumas serão ligadas à estrutura do Estado, outras vinculadas a um determinado projeto político transitório, tão transitório quanto o mandato do dirigente que está à frente do órgão federativo que produz a política. Além disso, me apoiando em alguns autores neo-institucionalistas, neo-weberianos, como Klaus Frey, eu darei uma pequena distinção das políticas públicas educacionais quanto ao acesso a bens, direitos e serviços, e também quanto à estrutura de poder envolvida nelas. E por que isso? Me deixem dar 2 passos atrás. A política, em qualquer que seja a sua acepção, ela está vinculada ao exercício do poder na sociedade. Poder esse que, pegando uma carona tanto em Max Weber quanto em Foucault, eu vou dizer que o poder é a capacidade de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Nesse sentido, a política, ela é a atividade por excelência do exercício legítimo do poder. É aquilo que o Estado determina como válido para se exercer o poder. Exemplo, não existe política de segurança pública sem que se tenha em mente a ideia de que ao Estado cabe o monopólio do exercício da violência em determinadas situações previstas em lei. Mas cabe a ele o monopólio do exercício da violência. Quem não integrar essa estrutura do Estado e fizer a mesma coisa, não está produzindo política pública, e sim crime. Se há excessos quanto a isso, a gente vai discutir, e há excessos. Mas percebam, existe aí, então, uma certa vinculação ao poder, não há como negar isso. E é uma relação assimétrica. As políticas públicas, elas partem do princípio de que o poder circula das esferas mais altas até a camada da sociedade que se pretende atingir com elas. Se isso vai ser um processo mais discutido pela sociedade, se vai ser levado em conta a opinião e os anseios populares, isso aí a gente vai discutir de caso a caso. Existem governos que são mais participativos, existem governos que são menos. O Brasil tem uma tradição autoritária. De modo que mesmo quando tem oportunidade, muitos dos cidadãos não querem participar por medo de represálias ou por haverem compactuado por acordos tácitos ou por acordos explícitos com os mandatários do poder. Isso faz com que as coisas mudem muito mais lentamente no Brasil, mas isso é um outro assunto que a gente vai discutir em momento posterior. Por ora, o fato é que, por comporem um exercício do poder, e esse exercício do poder permitir ou impedir o acesso a bens, direitos e serviços, é possível, a grosso modo, estabelecer uma distinção
né, uma espécie de tipologia de políticas públicas. Educacionais também. Certo? Estou falando em geral, mas podemos aplicar a educação. Entendendo a educação como uma estratégia intencional de trazer informação, formação de visão de mundo e compreensão da realidade e projeto de sociedade de uma geração para outra. Peguei emprestado lá da Emily Durkheim isso para poder ilustrar o que eu estou entendendo como educação. Então, por exemplo, quando você tem uma rede de ensino e a gente está analisando essa rede do ponto de vista das políticas públicas, nós não podemos perder de vista o fato de que antes da constituição da rede de ensino e depois dela, com o currículo, com o programa de ensino, com a maneira como a rede de ensino se estrutura, nós não podemos perder de vista o fato de que há ali um projeto de formação e há um projeto de sociedade envolvido. Muito bem. Nesse sentido, vamos então para o elemento que nos interessa. A primeira e mais forte das políticas públicas são as políticas públicas instituintes. Exemplo mais claro e clássico, e do qual não podemos fugir muito, até porque poucos vão ter essa força. As constituições. A Constituição, ao mesmo tempo que ela é instituída em algum momento pelo Estado, ela institui a estrutura do Estado e o modo como o jogo político vai funcionar. Ela mexe com o campo do direito. Ela mexe com a organização da sociedade. Ela mexe com tudo que diga de respeito às políticas públicas que vêm após ela. Assim sendo, a Constituição é exemplo por excelência de política pública. Em matéria de educação, a Constituição brasileira, no título A Educação, vai nos artigos 205 a 214 regular tudo que é permitido em matéria de educação para o país. E o que é proibido também. Muito significativo isso. Por quê? Se nós não entendermos que ao mesmo tempo que elas instituem o Estado como será, e elas são instituídas pelos agentes políticos, nós caímos no erro que os legalísticos, que é diferente do legalista, né? O legalista é um sujeito que tem o conhecimento da lei e age de acordo com ela. O legalístico é um sujeito que tem uma visão positivista ou neopositivista que acredita que uma vez instituído por lei, alguma coisa já se tornou realidade. No meu entendimento, essa é uma fantasia desmentida com muitos casos no Brasil. Mas vamos lá. As políticas públicas instituintes, por sua vez, ao instituírem as áreas de abrangência e as normas e regras que são permitidas no âmbito do Estado, elas são uma espécie de, citando o velho Pierre Bourdieu, estruturada pela Constituição, é estruturante, porque elas estão permitindo que outras políticas públicas se estruturem. Mas elas, por seu caráter generalista, elas não dão conta de todas as situações da realidade. Portanto, elas vão necessitar de outro tipo de política pública complementar, que são as políticas públicas regulatórias. Que tem uma correspondência, observe que eu estou trabalhando sempre com uma mediação jurídica e política, elas têm uma correspondência com a lei. As políticas públicas regulatórias têm uma correspondência com a lei. E essa correspondência com a lei faz com que, por exemplo, você tenha uma legislação para a educação. Está lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Você tem uma legislação como o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, voltado para a infância, voltado para a assistência social. Você tem uma legislação que institui o Sistema Único de Saúde e nós temos uma lei de segurança nacional, tá? Foi pouco alterada desde a ditadura militar, tá certo, pessoal? Passaram vários governos aí, o pessoal não mexeu muito nisso, não. Daí eu falo, o Brasil é um país com uma forte estrutura autoritária pesando sobre ele. A democracia, ela é esparsa. E quando ocorre, ela ocorre de maneira formal. É uma análise que eu faço, não estou citando nomes, não estou citando instituições e nem pessoas. Não é esse o meu objetivo.
mas estou mostrando uma característica do campo político brasileiro. Essas políticas regulatórias, por sua vez, elas regulam o que pode e o que não pode ser feito, se baseando na lei, tendo como referência a lei e permitindo as margens de manobra do campo político. Elas definem as regras. Se fôssemos usar uma metáfora, é como se fosse mais ou menos assim. Vou usar uma metáfora de algo que é bem conhecido, jogos de futebol. Os jogos acontecem, os times podem enfrentar-se, mas eles não podem se enfrentar de qualquer maneira. Tem uma lei ali que regula o campo, dos jogos de futebol. Da mesma maneira. Na educação, a educação pode se estruturar, mas ela deve obedecer a uma série de critérios. Vou dar só um exemplo pequeno. Existem princípios gerais da educação nacional. Um dos princípios é apreço à liberdade e estímulo à tolerância. Isso significa, por exemplo, que você não pode instituir uma escola nazista. Por quê? Porque nazismo é crime. Porque é crime não só devido à legislação antirracista que existe no país, mas pelo fato de que uma escola tão excludente viria a confrontar com a Constituição, que garante a todos, quem olhar lá o artigo 205, a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Se exclui alguém, violou a Constituição. Então as políticas regulatórias elas vão traçando, vão estruturando esse jogo político. E aí, a partir das políticas regulatórias surgem dois ramos de políticas públicas que nós vamos entender. Um tendente à universalização e outro ao contrário, tendente à especificidade de alguns grupos e alguns indivíduos. Vamos começar pelo mais simples. As políticas públicas cuja categoria corresponde ao que a gente pode chamar de distributivas, elas são aquelas políticas que visam atender um número muito grande de sujeitos e de modo a que esse atendimento ele venha a ser cada vez mais estendido à população. Ele tende a ser universal. Elas possuem um custo, tanto financeiro quanto em termos de capital político, possuem, mas ele não é perceptível imediatamente por aqueles que são alvo dessas políticas. Para você perceber esse custo, você precisa conhecer direito tributário, precisa conhecer direito econômico, direito administrativo, organização do Estado e etc. Vou dar um exemplo. Alguém passou mal, foi atendido num hospital da rede pública. Aquilo possui um custo. Mas ninguém vai te cobrar. Na verdade, você já foi cobrado antes. Por quê? Porque são os impostos que sustentam essas políticas. Por isso é que é tão importante que os cidadãos se conscientizem que, tanto em matéria de educação quanto em outros âmbitos, as políticas públicas e educacionais, elas não são concessões do Estado. Elas são, na realidade, um lastro que é deixado por algo que já foi pago e, às vezes, muito bem pago pela população. Se não há um retorno disso, algum problema aconteceu. Temos outros tipos de política, e essas, enquanto que umas são mais ou menos consensuais, exemplo, escola pública para todos, é mais ou menos consensual, poucas pessoas discordarão. E, aliás, eu já digo que, na minha perspectiva, não existe consenso absoluto numa sociedade, sempre vai haver algum dissenso, mas as políticas públicas distributivas, elas são consensuais. Exemplo, quase ninguém discordará da necessidade de escolas públicas no Brasil. A política pública é distributiva. Mas vamos às redistributivas. Elas são exatamente o contrário. Elas mexem com a estrutura de poder, a estrutura de acesso a bens, direitos e serviços. Elas modificam isso. O exemplo mais célebre é a política de cotas nas universidades públicas, cotas raciais.
há um embate tamanho, um embate tremendo. Não vou entrar nesse âmbito. Não vou discutir esse âmbito aqui. Mas é importante salientar que as políticas públicas redistributivas, elas geram polêmica. Por quê? Porque um determinado grupo, entre aspas, perde e outro ganha direitos. Vou dar outro exemplo de política pública redistributiva. Alteração de alíquota de imposto de renda. Nós temos um escalonamento do imposto de renda. Eu sempre brinco dizendo que o Brasil trabalha com a taxação das grandes pobrezas. Por quê? Porque o cidadão que ganha até uma determinada faixa de renda pequena, ele proporcionalmente paga muito mais imposto. Exemplo, você retirar 27,5% de um cidadão que ganha 7 mil reais por mês, ainda que seja uma faixa pequena da população que ganhe isso, mas não se pode considerar rico um sujeito que ganha 7 mil reais. Aí você retira aí alguma coisa na casa de 2 mil reais, 2 mil e poucos reais, de alguém que ganha 7 mil, isso faz uma diferença grande no orçamento desse cidadão. Estou falando da alíquota mais alta, ok? Você vai para a alíquota mais baixa, de 12,5%, alguém aí na faixa dos 3 mil reais, 2 mil e pouco, 3 mil reais está nessa faixa. Você vai tirar mais ou menos 360, 400 reais de alguém que ganha 3 mil, o impacto é maior, proporcionalmente. O impacto é maior. Lembrando que esse mesmo cidadão que eu mencionei que ganha 7 mil, ele é a base da pirâmide. Por quê? Porque quando você vai ver, existem pessoas que ganham mais de 7 milhões ao ano e vão pagar a mesma alíquota. Porém, você retirar alguma coisa em torno de 2 milhões de alguém que ganha 7 milhões ao ano, não vai afetar condições básicas de sobrevivência. Talvez o sujeito vá uma vez ao ano a menos na Europa. Talvez ele não possa trocar 2 vezes de carro ao ano, ou ter 8 carros, terá que se contentar com 6 carros na garagem, comer caviar no máximo 2 vezes ao mês, 3 vezes ao mês, né? Enquanto que o cidadão que ganha 7 mil, ele tem aí um impacto diferente. Por que eu dei esse exemplo? Porque uma política pública redistributiva, se ela mexer, e por isso no Brasil, isso explica por que no Brasil esse problema não foi enfrentado ainda, se você taxar uma grande fortuna e você tirar o ônus da base da população economicamente produtiva, isso gera um problema social grave, hein? Isso gera um problema social grave, até porque boa parte da classe política vai ter de pagar imposto. Por que eu estou trazendo isso? Porque na educação também temos políticas públicas redistributivas. Exemplo, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que vai alocar recursos que em grande parte, 90% mais ou menos, advém de impostos e tributos recolhidos no município, e ele vai alocar num sistema de redistribuição a partir do número de alunos naquela rede de ensino. Então, essa alocação é feita com uma direção em que vai mais ou menos 60% para a remuneração de profissionais de educação, 40% para despesas de manutenção da educação básica, despesas de infraestrutura ou outras, né? O que é isso? Por que isso aí é problemático? Porque, como política pública redistributiva, uma modificação nessa estrutura altera toda a circulação de recursos numa rede de ensino. Bem, então, quando nós analisamos a partir desses 4 crivos, ou melhor, dessas 4 categorias, e desses 2 crivos, relembrando, políticas públicas de Estado e de governo, políticas públicas instituintes, regulatórias, distributivas e redistributivas, nós temos aí elementos para, de forma organizada, começar a classificar
e a identificar o tipo e, para citar Aristóteles, a matéria e a forma das políticas públicas educacionais que temos no Brasil. No próximo vídeo, trarei diversos exemplos de planos, programas e ações em nível nacional que correspondem a essas categorias que vem desenvolvendo. Para quem ainda não me conhece, para quem está chegando agora no canal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Eu sou Pablo Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense. Esse aqui é o canal Pablo Bispo. Ele é dedicado não somente aos meus alunos, eu tenho um número significativo de alunos na universidade, mas a todos aqueles que desejam discutir, se aprofundar e estar diante de questões da atualidade sem perder de vista o rigor teórico e metodológico que vem da universidade. Então esse é um modo que nós temos de trazer a universidade até o grande público. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.